Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para compartilhar os dados que são gerados no QGIS com uma outra pessoa de modo que essa pessoa consiga abrir o projeto exatamente como foi feito no primeiro computador. Ou seja, como que a gente tira o projeto com os shapes de um computador e leva para outro sem perder nenhuma informação. É muito comum, esse é um erro muito comum, principalmente para os usuários mais iniciantes de SIG, que levam de um computador para o outro somente o projeto. E aí, quando eles abrem um projeto num segundo computador, eles recebem essa mensagem que a gente vê aqui na tela, de que o software entende que existem as camadas, por exemplo, linhas, mundo, polígonos, etc., que essas camadas elas têm uma direção aonde elas estão salvas, mas que o computador não reconhece e não consegue localizá-las. Eu vou explicar como que esse erro acontece e depois mostro como resolvê-lo. Fechei aquela telinha aqui. Quando eu vejo o arquivo pontos, por exemplo, com o botão direito propriedades, aqui em informação eu vejo que esse arquivo ele estava originalmente salvo na pasta D, curso QGIS, aula 6, shapefile, pontos. Quando eu venho aqui no meu computador, na mesma pasta, D, curso QGIS, aula 6, shapefile, essa pasta está vazia. Então aqui é o exemplo de quando uma pessoa pega somente o arquivo do projeto e envia para outra ou envia para si mesmo e depois não consegue abrir esses dados. O que a gente precisa? A gente precisa então localizar no nosso computador aonde que está esse tal desse shapefile pontos. E eu deixei numa pasta aqui proposital para poder fazer isso. Então existem algumas maneiras de resolver esse problema. Eu posso simplesmente pegar esse meu arquivo shapefile e jogar na pasta, e aí o software vai reconhecer, ou posso indicar aqui para o software qual é o caminho novo desse arquivo. Então esse arquivo pontos, eu posso vir aqui com o botão direito e escolher aqui para ele reparar nessa data source, que é a fonte dos dados, para ele localizar a nova fonte dos dados. E aí eu sei que agora está aqui em D, curso QGIS, e eu joguei nessa pasta erro. E aí, isso eu fiz proposital para poder explicar aqui para vocês. Meu arquivo pontos está aqui. Então dou OK. Como todos os arquivos agora estão naquela nova pasta, o sistema conseguiu recuperar essa informação e assim a gente conseguir abrir o mapa como ele era. Então com os dados aqui, com as cores e tudo mais. Essa aqui é uma das formas de reparar esse erro. Uma das outras formas, eu vou fechar o projeto aqui sem salvá-lo. Eu poderia simplesmente, no meu computador, sabendo então que eu tenho... não, mas eu tenho esses shapes, eles só estão em outros lugares. Eu venho aqui nos meus shapes, copio ou recorto e levo eles para a pasta onde o software tinha expectativa de abrir. Então, agora quando eu venho aqui no QGIS, abro esse projeto, está tudo configurado normal, porque o meu arquivo pontos ele é esperado para estar na pasta shapefile pontos, e agora ele se encontra ali, então a coisa vai funcionar muito bem. Beleza, Danilo, mas aí eu já fiz meu projeto, ele está certinho, eu quero mandar isso aqui para alguém, e como é que eu faço então? Muito simples, a gente tem que mandar tudo para a pessoa. E aí, uma vez que a gente tem que mandar tudo para a pessoa, é muito importante que a gente se organize. Como que a gente vai se organizar? Eu sempre trabalho com essas subdivisões de pastas, porque eu sei que o que é shapefile vai estar aqui, o que é imagem vai estar ali e assim por diante. Então, eu recomendo a gente ter uma pasta raiz, que aqui no meu caso é da aula 6. Você pode dar o nome do seu projeto, você pode dar o nome que você quiser, o seu nome, quando é o caso, dados do Danilo. E dentro dela você tem duas opções. Ou você deixa tudo aqui junto, meio loucamente, né? Tudo bagunçado, não tem problema, funciona. O problema é que depois, quando você quiser buscar algum arquivo, talvez você tenha um tiquinho mais de dificuldade. Em GIS a gente trabalha com milhares de arquivos e às vezes isso fica um pouquinho chato. Então, separando por tipologia é uma dica, funciona bem. Você deixa aqui tudo junto, você confere lá no QGIS se está tudo salvo lá junto, e compartilha a pasta inteira. E aí tem uma dica aqui no QGIS que é valiosa. Você vem aqui em projeto e vai nas propriedades desse projeto e aqui na aba geral você pede para o software ele guardar caminhos relativo e não caminho absoluto. Provavelmente o seu software já estará em relativo,
Por quê? Porque agora, no meu computador, no computador do Danilo, chama D, curso QGIS, aula 6, etc. Se eu mando isso aqui para um computador de um amigo meu, esse caminho pode mudar. Pode se tornar, por exemplo, C, João da Silva, o nome dele lá, e aí daqui para frente vai vir aula 6 e assim por diante. Mesmo assim, o QGIS ele vai conseguir reconhecer, porque ele vai entender que projetos e dados estão todos nessa pasta raiz, que é essa pasta aula 6. Então ele entende que o caminho é relativo e com isso ele consegue abrir o programa. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então eu poderia aqui, por exemplo, pegar a minha aula 6 aqui, mandei por e-mail, cheguei no computador do trabalho, cheguei lá no computador do trabalho, vou criar uma nova pasta aqui, Danilo. E aí agora, esse meu projeto, ele está vinculado a C, Danilo, aula 6, projeto. Então ele é um caminho muito diferente daquele original. Então eu vou abri-lo aqui. E mesmo assim ele funciona. Quando eu dou uma olhada no meu arquivo pontos, ele conseguiu reconhecer que esse projeto ele vai estar em C, Danilo, aula 6, compartilhamento, não é mais aquele caminho inicial. Então, com essa dica aqui de projetos, o software vai conseguir fazer isso aqui automaticamente, já vai resolver a maior parte dos seus problemas. E aí, então, para mandar de uma pessoa para outra, como que a gente faz? Você vai lá no seu dado, vou pegar o dado original, compacta ele inteiro, pega a pasta aula 6, vai lá no arquivo, no programa que você tem para zipar, seja RAR como zip, e você vai adicionar para o arquivo, por exemplo aqui, ó, dd2 aula 6.7z, 7zip, ou aula 6.rar, que é mais comum. Você adiciona esse arquivo. Esse seu arquivinho aqui, ele vai ter tudo dentro, aula 6, shapefile, etc. Você envia isso aqui para a pessoa e a pessoa vai conseguir abrir normalmente. Uma outra dica de como compartilhar. Aqui na aula 6, por exemplo, se eu quiser enviar para essa pessoa somente o shapefile mundo, porque ela está fazendo o mapa dela lá e ela não tem esse arquivo. Eu vejo muita gente pegando só o arquivo .shp, que é esse daqui, e enviando. Aí ele não vai ter o XML, que tem o metadado, ele não vai ter o PRJ, que tem a projeção, ele não vai ter o DBF, que tem a tabela, o SBX, que faz as conexões, ou seja, não vai funcionar. Para compartilhar um shape, você envia todos esses aqui juntos. Pode anexar tudo no e-mail, mandar tudo no pendrive, ou a mesma coisa, vem cá, cria um arquivinho RAR e manda para a pessoa isso aqui, que isso aqui vai funcionar. A pessoa, obviamente, precisa descompactar esse arquivo antes de abri-lo. A mesma coisa vale para as imagens. As imagens no software de SIG, elas possuem georreferenciamento. Então, quando eu vejo uma imagem georreferenciada, ela é o arquivo JPEG, porém ela tem o XML e o arquivo auxiliar de projeção, de conexão, que são essenciais para o georreferenciamento dela. Vejo muita gente pegando, copiando só o JPEG, aí depois a imagem não abre já referenciada, ela tem uma série de problemas por causa disso. Como que eu compartilho? Seleciona tudo junto, adiciona ele compactado e assim você me envia para a pessoa. Ok? As dicas são essas. Muito obrigado por assistir, espero que sejam dicas valiosas para vocês. Um forte abraço e até a próxima.